Um país forçado a pagar pesadas indenizações de guerra, com a economia arrasada, hiperinflação e desemprego nas alturas. Um desequilibrado, movido a fantasias de poder, preconceitos e supremacia racial, assume o comando. Estava pronto o cenário para a maior tragédia já registrada na história da humanidade. O dia 1º de setembro de 1939, há 80 anos, marca o início do conflito que iria ganhar escala global, levando à morte de 60 milhões de pessoas, além dos milhões de feridos e países devastados pelas poderosas máquinas de guerra colocadas em ação. A barbárie durou 6 anos, de 39 a 45, e deixou muitas lições que até hoje não foram aprendidas. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Ao final da Primeira Guerra, em 1918, a Alemanha era um país destruído e humilhado. O Tratado de Versalhes, que pôs fim ao conflito, forçava o país a pagar indenizações que estavam muito acima de sua capacidade. Esse foi apenas um dos fatores que levariam a um novo e mais amplo conflito. Uma economia devastada, milhões de desempregados e a hiperinflação destruindo o poder de compra dos trabalhadores. As pesadas indenizações que o país era obrigado a pagar aos vencedores contribuía para acirrar os ânimos da população. Era o cenário perfeito para os oportunistas. E coube a um cabo do exército e ex-pintor de paredes se aproveitar da situação. Com um discurso recheado de ódio e preconceitos, ele apontava culpados pela derrota do país na guerra. Os bodes expiatórios eram os judeus e os comunistas. Adolf Hitler, um maníaco de índole feroz, estava a caminho do poder. O quadro de desespero em que vivia a população facilitava o aumento de seguidores do Partido Nacional Socialista. O ovo da serpente estava chocando. Em abril de 1924, Hitler é condenado a 4 anos de prisão pela participação na tentativa de golpe no ano anterior. Cumpriu apenas 13 meses, período que aproveitou para escrever os primeiros capítulos do Mein Kampf, Minha Luta, Manual do Nazismo, repleto de preconceitos, delírios de supremacia racial e tomada do poder pela força. A ascensão do Partido Nacional Socialista foi rápida. Em 1928, o PNS tinha 12 cadeiras no parlamento. Em 1930, 107. Em 1932, 230. Toda a Alemanha já estava sob influência do nazismo. Começava uma era de intimidações, insultos e brutalidades contra os judeus. Aos 83 anos, o Marechal Hindenburgo, chefe de governo, quando perguntado sobre o que achava de entregar o cargo de chanceler a Hitler, respondeu: "Esse homem, farei dele um funcionário dos Correios. Ele poderá lamber selos com a minha imagem." Mas, infelizmente, para os povos da Europa e do mundo, a vontade do velho marechal não prevaleceu. Em janeiro de 1933, Hitler assume o cargo de chanceler. Em 1938, a Alemanha promove a anexação da Áustria. O alvo seguinte seria a Tchecoslováquia. Em agosto de 1939, a Alemanha de Hitler assina um tratado de não agressão com a União Soviética de Stalin, o chamado Acordo Molotov-Ribbentrop, que levava os nomes dos ministros do exterior dos dois países. Uma semana depois, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Começava o conflito que iria se espalhar por todo o globo. De fato, quando acaba uma guerra, quem paga passa por um período de empobrecimento, de recuperação da economia. Foi o caso da Alemanha no imediato pós-Primeira Guerra Mundial. Ela teve que pagar para muita gente ao mesmo tempo e rápido, sendo que a Alemanha passava por uma transição profunda nas suas instituições políticas e sociais. Economia destruída e transição política e social. Ela deixava de ser um império para ser uma república democrática, mas não tinha instituições para isso. Não tinha partidos políticos formados, não tinha uma sociedade civil habituada com a democracia e habituada com uma economia de mercado, que foi o que se tentou criar na Alemanha naquele momento. Resultado, a República Alemã, a República do Weimar, colapsou do ponto de vista político e econômico. Hiperinflação econômica e abriu espaço para o surgimento de populistas, oportunistas, tais como Hitler,
que conseguiram galvanizar a população alemã em torno de um sentimento de injustiça devido à reparação da guerra, mas ao mesmo tempo com a ideia de uma Alemanha forte de novo. E isso levou ao caminho da guerra. No início do conflito, a Alemanha estava testando o poderio da chamada Blitzkrieg. Era a guerra relâmpago em que a Força Aérea Alemã lançava ataques em massa contra posições inimigas, abrindo caminho para a entrada das forças terrestres. Em apenas um mês, a ocupação do território polonês estava concluída. Mas antes disso, 15 dias após a invasão alemã, a Polônia foi surpreendida por um novo inimigo. As tropas soviéticas invadiam o país pelo lado oriental. Stalin também queria sua fatia no espólio. Na sequência, os nazistas invadem a Dinamarca e Noruega e os soviéticos tomam a Finlândia. Os alvos seguintes de Hitler seriam a Holanda e Bélgica, um preparativo para a invasão da França. 2 dias após a invasão da Polônia, a Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Nesta altura, Hitler já desenhava os planos para a ocupação da maior parte da Europa. Depois de consolidar suas posições ao norte na Escandinávia e mais ao sul na Holanda e Bélgica, Hitler voltou sua atenção para a França. Lançou sobre o país uma força avassaladora, com mais de 100 divisões do exército, milhares de veículos blindados e mais de 1000 tanques. Antes da invasão, cumprindo o roteiro da Blitzkrieg, a Força Aérea Alemã despejava toneladas de bombas para arrasar as defesas dos franceses. Em apenas uma semana, as tropas alemãs romperam as barreiras da França e em 3 semanas o exército francês foi desbaratado. No dia 14 de junho, os nazistas entravam em Paris. Não bastasse a derrota esmagadora, a parcela da população francesa que rejeitava a presença do invasor ainda teve que presenciar o surgimento de um personagem sinistro na história do país. O Marechal Pétain, fiel aliado dos nazistas, que formou um governo instalado em Vichy e recebia ordens diretas de Hitler. De maio de 1940 a 22 de junho de 1941, a Inglaterra resistiu sozinha ao avanço da Alemanha nazista. Em 10 de maio, Winston Churchill assume o cargo de primeiro-ministro. Em discurso no parlamento, no dia 13 de maio de 1940, ele tentava elevar o moral dos ingleses, diante de um inimigo implacável. Nada tenho a oferecer, senão sangue, trabalho, suor e lágrimas, disse Churchill. Enquanto isso, os alemães respondiam com pesados bombardeios sobre Londres e outras cidades, atingindo tanto áreas civis como portos e instalações industriais. Os bombardeios ocorriam sempre à noite, quando os incêndios iluminavam os céus da capital. Milhares de civis morreram nesses ataques, que também destruíram a indústria de guerra britânica. Diante da superioridade militar dos nazistas, Churchill mais uma vez apelava para os discursos a fim de levantar o ânimo dos ingleses. Em novo discurso no parlamento, pronunciou as palavras que iriam entrar para a história. Lutaremos na França, combateremos nos mares e oceanos. Lutaremos no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, em terra, nos campos, nas ruas e nas colinas. Nunca nos renderemos. Após a ocupação da França, Hitler voltou suas atenções para o restante da Europa. Ao mesmo tempo, o conflito se estendia até o norte da África. Em setembro de 1940, a Itália invadiu o Egito. Mussolini, inspirado na política expansionista de Hitler, já havia lançado suas tropas contra a Eritreia, Somália e Líbia, que na época se chamava Tripolitânia e Cineráica. O alvo seguinte seria a Grécia, que os italianos invadiram através da Albânia, mas não conseguiram ocupar diante da forte resistência. Mais tarde, a Grécia só seria ocupada pelas forças mais poderosas da Alemanha. Uma das mais decisivas batalhas do conflito era travada no Atlântico. Submarinos alemães, cruzadores e encouraçados promoviam uma intensa caçada aos navios mercantes que transportavam suprimentos vitais para a Inglaterra.
Centenas de embarcações britânicas e de outros países, carregadas de equipamentos militares ou de alimentos, foram afundadas pelos alemães, com a perda de milhares de vidas. Em minoria diante do poderio naval e aéreo alemão, a Força Aérea e a Marinha britânicas pouco podiam fazer. O que a gente vê hoje é o ressurgimento de uma retórica de fácil apelo, populista demagógica, que ludibria parcelas da população que passam por desalento, por desemprego, depois da crise financeira de 2008, da crise de alguns países da Europa que se seguiu a isso, né? A Itália, a Grécia, Portugal, Espanha, passando por crises sérias, por uma enorme transformação tecnológica que faz com que caia a necessidade de emprego, de gente trabalhar na indústria, robotização, inteligência artificial, processos tecnológicos muito avançados. Isso tudo é confundido com essa ideia de que o nosso inimigo é externo, são os imigrantes que estão entrando na Europa, é a China que está acabando com o nosso emprego, e esses políticos têm acesso a postos decisórios, à presidência de país, a cargos de chefia de governo, e levam a uma exasperação das pessoas, das populações umas contra as outras, com um discurso incendiário e inconsequente. E é o que a gente está vendo na Europa hoje. No próximo bloco, a Operação Barbarossa, o grande erro de Hitler. E mais o ataque a Pearl Harbor e a reviravolta no conflito. A gente volta já. Ao longo do conflito, muitos fatos foram considerados decisivos para o desfecho final. Mas nenhum foi tão importante como a decisão de Hitler de invadir a Rússia. Foi lá que a Alemanha começou a perder a guerra. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a Rússia, quebrando o acordo de não agressão que havia sido assinado menos de 2 anos antes, o Pacto Molotov-Ribbentrop. A invasão recebeu o código de Operação Barbarossa, em homenagem ao imperador germânico Frederico, que, entre outros títulos, foi coroado rei da Alemanha no século XII. Hitler havia decidido romper o acordo de não agressão com Stalin, por acreditar que era preciso travar uma batalha de vida ou morte contra o comunismo. Por isso, mobilizou a maior força já organizada na história das guerras, 4 milhões de soldados da Alemanha e países satélites. Seguindo o padrão da Blitzkrieg, a Força Aérea Alemã atacou primeiro. Parte da aviação russa foi destruída em terra. Em poucos meses, já haviam penetrado centenas de quilômetros em território russo. Ao norte, cercaram Leningrado, cidade símbolo do Império Soviético. E ao sul, tomaram Kiev e os campos de petróleo do Cáucaso. Os russos resistiam, mas com pesadas baixas. Só nas batalhas do sul, perderam mais de 500 mil de homens. Nesta altura, os alemães tinham pressa. Era preciso alcançar Moscou antes da chegada do terrível inimigo, o inverno russo. Por mais de 2 anos, os russos suportaram a terrível ofensiva alemã, acumulando uma série de derrotas. A sorte só começou a mudar no inverno de 1943. O cerco a Leningrado, atual São Petersburgo, durou 900 dias, de setembro de 1941 a janeiro de 44. Nesse período, a cidade foi palco de algumas das mais sangrentas batalhas de todo o conflito. A conquista de Leningrado era um dos principais objetivos de Hitler, com a Operação Barbarossa. Diante da resistência enfrentada, os alemães cortaram as linhas de suprimentos, tentando forçar a rendição pela fome. O cerco custou a vida de mais de 1,5 milhão de russos. No início de 44, Leningrado foi libertada. Ao mesmo tempo, os alemães eram forçados a recuar em toda a frente sul. Milhares de soldados foram obrigados a retornar a pé ao longo de centenas de quilômetros em meio ao frio e à fome. Mais uma vez, o general Inverno mostrava sua força.
A mesma que havia imposto um terrível sofrimento às tropas de Napoleão há mais de um século no distante ano de 1812. Bem antes de Leningrado, Hitler já havia fracassado na tentativa de tomar Moscou. Ao bater em retirada, os comandantes das tropas nazistas admitiram que haviam subestimado o inimigo e as condições meteorológicas. No início de 1942, em pleno inverno, a temperatura chegava a 40 graus negativos na região. A Rússia também foi palco da maior e da mais sangrenta batalha na história das guerras, a luta pelo controle de Stalingrado, que resultou em cerca de 2 milhões de mortos e feridos entre civis e militares. O ataque dos nazistas à cidade teve início em agosto de 1942 e se estendeu até fevereiro de 43. Depois de algumas vitórias iniciais, quando os alemães empurraram os russos para os limites da cidade, houve uma reviravolta. Os russos organizaram uma poderosa contraofensiva e um cerco aos invasores. O comando alemão pediu a Hitler autorização para a retirada, mas ele não permitiu. Finalmente, em fevereiro de 43, o general Friedrich Paulus, desobedecendo às ordens do Führer, ordenou ao que restava de seu exército, faminto e sem munição, que se rendesse. Quando a notícia chegou a Berlim, Hitler teve um ataque de nervos, gritou e ofendeu seus comandados. A derrota na Rússia era o começo do fim para os nazistas. Além da derrota dos alemães na Rússia, outro fator decisivo na mudança de rumos do conflito foi o ataque japonês contra a base norte-americana de Pearl Harbor. O bombardeio provocou a entrada dos Estados Unidos no confronto, o que alterou o equilíbrio de forças. 7 de dezembro de 1941. Era uma manhã de domingo na base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, quando aviões japoneses atacaram de surpresa os navios e caças que estavam totalmente desmobilizados. Apesar dos alertas dos serviços de inteligência, principalmente da Inglaterra, o comando local das forças dos Estados Unidos não havia decretado estado de alerta. Nesta operação, os japoneses recrutaram uma força gigantesca. 6 porta-aviões que transportavam mais de 400 caças-bombardeiros, navios de apoio e 20 submarinos. Os estragos em Pearl Harbor foram enormes. Os pesados bombardeios mataram mais de 2.400 militares e civis e feriram 1.100. 21 navios e 347 aviões dos Estados Unidos foram destruídos ou danificados. Horas depois do ataque, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, assinava a declaração de guerra contra o Japão. 1941, a date which will live in infamy. A grande reviravolta no conflito na Europa Ocidental teve início com o desembarque das tropas aliadas na Itália e a queda de Mussolini. Em poucas semanas, entre julho e agosto de 43, os aliados expulsaram as tropas nazistas e italianas da Sicília e logo começaram os preparativos para a invasão da Itália pelo sul. Enquanto eram feitos os planos para o ataque, um fato político surpreendeu o comando aliado. Mussolini foi deposto e preso por ordem do rei Vítor Emanuel III. Em setembro de 43, tropas dos Estados Unidos desembarcaram em território italiano depois de atravessar o Estreito de Messina. De início, o 8º Exército norte-americano não encontrou resistência. Após a queda de Mussolini, as forças alemãs é que tentaram conter o avanço dos aliados. Mas em 1º de outubro, os nazistas e fascistas já tinham sido expulsos de Nápoles, a primeira grande cidade reconquistada. Enquanto isso, uma notícia pegava de surpresa o comando aliado. Mussolini, que havia sido transferido para uma vila nos Abruzos, na Itália Central, foi resgatado por uma força de paraquedistas alemães. Ao fugir de seu bunker em Milão para tentar chegar à Suíça, foi capturado pelos partisans, os guerrilheiros italianos que combatiam o fascismo. Estava em companhia de sua amante, Claretta Petacci. Ambos foram executados e expostos em praça pública. A guerra em solo italiano se prolongou durante meses, com os aliados enfrentando uma dura resistência por parte das forças nazistas. Só em 4 de junho de 44, soldados ingleses e norte-americanos chegaram ao centro de Roma, confirmando a libertação da cidade.
2 dias depois, as forças aliadas lançaram a operação que iria selar de vez o destino da Alemanha nazista. Em 6 de junho de 1944, o chamado Dia D, as tropas norte-americanas e britânicas, com apoio de 11 países, desembarcaram nas praias da Normandia, na França, na maior invasão por mar da história. Enfrentando pesada resistência dos alemães e a um custo de pesadas baixas, os aliados assentaram ali as bases para a vitória contra Hitler. A frota invasora era composta por mais de 6.000 embarcações, incluindo 1.200 navios de guerra e milhares de outras unidades de apoio ou barcaças para transporte de tropas. Desde o início do conflito, o Brasil sofria pressões dos Estados Unidos para romper a posição de neutralidade. E elas aumentaram após o ataque japonês a Pearl Harbor. No início da guerra, o Brasil estava sob a ditadura de Getúlio Vargas, que mantinha relações cordiais com a Alemanha nazista. Mas os Estados Unidos, assim que entraram na guerra, em dezembro de 41, passaram a exigir a instalação de bases aérea e naval no Nordeste brasileiro para vigiar o Atlântico. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães atacaram navios mercantes brasileiros no Atlântico, o que levou o governo brasileiro a declarar guerra contra a Alemanha e Itália. Em troca do apoio aos aliados, Getúlio Vargas conseguiu ampliar a cooperação econômica dos Estados Unidos com o Brasil, incluindo a construção da siderúrgica de Volta Redonda. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. 25.000 homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea. Lutando ao lado das tropas do 5º Exército dos Estados Unidos, os soldados brasileiros participaram de várias batalhas em território italiano que resultaram na tomada das localidades de Massa Rossa, Camaiore e Monte Prano. No início de 1945, as tropas da FEB tiveram um papel decisivo na conquista de Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. A conquista de Monte Castelo entrou para a história e a participação dos brasileiros foi considerada heróica. Naquela altura, a guerra se aproximava do fim. Não demorou muito para que o exército alemão na Itália admitisse a derrota. E, finalmente, no dia 8 de maio de 1945, houve a rendição definitiva da Alemanha nazista. 454 brasileiros morreram na Segunda Guerra. 3.000 ficaram feridos. Daqui a pouco, os russos foram os primeiros a entrar em Berlim. E ainda, o bombardeio atômico a Hiroshima e Nagasaki, uma tragédia que nunca será apagada. Não saia daí. Em junho de 44, Stalin já havia reorganizado as forças do Exército Vermelho, que então impunham várias derrotas à Alemanha, forçando os nazistas a recuar em todo o fronte russo. Ao longo de milhares de quilômetros, das repúblicas do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, ao extremo sul, passando pela Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Romênia, as tropas alemãs recuavam sob intenso fogo do Exército Vermelho. À medida em que aqueles países eram libertados, os crimes dos nazistas eram descobertos, como os campos de concentração, onde milhões de judeus foram mortos. Dia após dia, os alemães perdiam territórios que haviam conquistado desde o início da Operação Barbarossa, em junho de 41. Os violentos combates resultavam em milhares de vítimas dos dois lados. Em fevereiro de 45, os alemães já haviam recuado até perto da fronteira com a Áustria e com a própria Alemanha. Enquanto isso, na Europa Ocidental, além da França, os aliados reconquistavam os territórios da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O cerco às tropas de Hitler se fechava. No dia 25 de abril, o exército russo chegou a Berlim, 5 anos e meio após o início da guerra. Era a batalha decisiva pela capital alemã e Stalin não queria arriscar. Mobilizou 2.500.000 soldados para invadir a Alemanha, mais de 40.000 canhões,
6.000 tanques e 7.000 aviões. Naquela altura, os alemães dispunham de menos de 100.000 soldados na capital. Até meninos de 10 anos eram convocados para pegarem armas contra o poderoso Exército Vermelho. A ordem do comando nazista era para que lutassem até o último homem. Enquanto os primeiros batalhões cercavam a capital, outras tropas russas avançavam pelo território sul. 5 dias após o início da invasão, Hitler se suicidou, no dia 30 de abril de 45. Menos de 48 horas depois, o comando nazista na capital ordenou a rendição e o Exército Vermelho hasteou a bandeira soviética sobre o Reichstag. Finalmente, no dia 8 de maio de 1945, o alto comando alemão assinou a rendição perante os aliados. 5 anos e meio depois, a guerra iniciada pela Alemanha nazista deixava um número de mortos calculado em 66 milhões de civis e militares. Após a rendição da Alemanha, a guerra prosseguia no Japão, que não admitia a hipótese de encerrar o confronto. Foi então que os Estados Unidos decidiram utilizar a bomba atômica, cujo poder de destruição eles nem sabiam avaliar. Em junho de 45, os japoneses haviam recuado da maior parte dos territórios que haviam ocupado nos países vizinhos, mas resistiam duramente em seu território enquanto prosseguiam os bombardeios aéreos e navais dos aliados. Em meados de julho, os Estados Unidos já haviam testado a arma terrível que poria fim ao conflito. Depois de 3 ultimatos, o Japão mantinha a decisão de não aceitar a rendição. No dia 6 de agosto de 1945, um avião B-29 da Força Aérea dos Estados Unidos lançava a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Resultado, 200.000 mortos. 3 dias depois, em 9 de agosto, a segunda bomba era lançada sobre Nagasaki, mais 100.000 mortos. Sob o impacto do violento ataque, o Japão anunciou a rendição no dia 15. E no dia 2 de setembro, o governo japonês, a bordo do encouraçado norte-americano Missouri, assinava o documento que colocava um fim ao conflito. – 80 anos se passaram desde o início do maior conflito que já abalou esta civilização. Embora tenham ficado muitas lições, ainda há muito a ser aprendido. Por exemplo, fatores que estavam na origem do confronto permanecem nas sociedades atuais, como o desprezo pela liberdade de opinião e de expressão, que são fundamentos da democracia. Em muitos países alastra-se uma onda de radicalismo político. Governos eleitos pelo voto popular, de uma hora para outra, se comportam como se fossem donos do poder e de suas instituições, apoiados em preconceitos, intolerância e ideias que há muito já se mostraram ultrapassadas. Esses regimes insistem em ignorar as lições do passado e conduzem os países a destinos cada vez mais incertos. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.